Flávio falando, beleza? Hoje eu vou mostrar essa interação bastante usada, que é de arrastar e aparecer aqui informações que você pode fazer, referente no WhatsApp, por exemplo, num chat ou em lojas virtuais, eu já vi isso também sendo usado. Então vamos lá ver como é que funciona? Então a primeira coisa que a gente vai fazer são os componentes. Para fazer a lógica dessa interação, eu dividi ela em três partes. Eu chamo essa parte aqui de chat, essa aqui de arquivar e deletar. A gente vai fazer três elementos. Até porque isso aqui vão virar botões depois, né? Então vamos lá. Eu peguei um frame aqui. Eu peguei esse novo aqui do iPhone 13 Pro. Só coloquei aqui. Até tinha escrito aqui. Usei a Robot 14. Na verdade aqui eu vou usar 16. O título. 16, beleza. E vou replicar praticamente o que eu já tinha feito aqui. É até bom porque você já tem referência do que eu vou fazer. Então eu duplico aqui. No texto ali eu vou usar 14. Aí eu vou tirar o bold e vou deixar regular. E aqui é como se fosse o texto, a prévia do chat, né? Os dois aqui, talvez eu deixe um pouquinho mais próximo. Seleciono os dois e dou Shift A, que é o Auto Layout, que é esse aqui, Shift A. Eu gosto porque daí ele já deixa organizado, como ele já estava alinhado, ele não mexia muito, mas eu consigo, até porque eu consigo mexer aqui se eu quiser. Regular algo. Vou deixar em espaço de 8. Beleza. Então a gente precisa do boxzinho da foto, ó, atalho para elipse, ou esfera. Fazer com 66 mais ou menos. 66. Beleza. Certo. Vou pintar de outra cor aqui para ficar mais evidente. Beleza. Temos dois aqui. Não vou dar Shift A agora. E agora eu vou fazer esse parte da data ali. Vou copiar desse aqui, pronto, aqui refazer. Ctrl V. Colocar dia 13 10 2021. Beleza. Esse eu vou alinhar à direita. Eu vou colocar aqui. A gente vai fazer só a prévia do chat por enquanto, né? Quando ele está visível sem essa parte de arrastar aqui. Então eu vou fazer todo o layout aqui. Como se fosse um layout normal. Então ele alinhar mais ou menos aqui na coluna. Vou alinhar para cima. Isso aí. E esse aqui vou alinhar junto com esse na altura ali, né? Então aqui, aqui, aqui. Alinhar aqui em cima. Agora a gente vai fazer nosso retângulo. Colocar lá para baixo. Tô fazendo meio rápido assim, até pra gente focar mais na parte de interação, né? Mas nesse eu não tô focando tanto no desenvolvimento. Mas eu tô tentando falar aos poucos aqui. Vou deixar com 100 de altura. Ctrl Shift 4 ele some e aparece a coluna. Beleza. Consigo visualizar bem. Se você perceber, nesse tipo de chat ele tem uma separação, né? Aqui, né? Que é um tracinho bem fino. Você poderia fazer um tracinho, mas eu dou a dica. Essa dica é bem legal. Você vai em efeito. Em vez de usar o Drop Shadow, usa o Inner Shadow. Tá vendo que ele fez uma sombra lá em cima? Agora a gente vai configurar ele. Deixar com Blur de 1, para ele ficar bem duro. E também o Y eu vou deixar de 1 também. Agora não dá pra ver porque nosso mobile tá em cinza. Deixa eu deixar ele em branco aqui pra você ver. Ó, ele criou um risco bem fininho ali. Daí você não precisa refazer de novo na próxima vez que fizer. E sempre que você duplicar, ele vai ficar separadinho. Beleza? Uma dica boa aí que facilita o processo. Tá. Que agora a gente vai unir ele, né? Fazer ele transformar ele num componente. Então, para transformar em componente, clica com direito. Eu sempre me quebro aqui, porque eu já vou no atalho. É Ctrl Alt K. Virou um componente.
Virou um componente aqui, vou chamar ele de chat. Agora a gente vai fazer dos outros. Vou voltar com a minha coluna aqui. Vou jogar isso aqui pro lado. Depois eu vou pegar tudo isso e jogar para outro lugar aqui. É só para eu ter noção de tamanho no mobile, para ver como é que ele se comporta, né? Claro que agora visualizando aqui tá fácil, mas quando você faz a primeira vez, você precisa testar. Então, tem mais um retângulo aqui. Vou fazer para você ver melhor. Estamos com 100, beleza. Tá aqui com vermelho. Preciso de 2 desse, então eu vou duplicar. Eu vou reduzir daqui a pouco. Então, não ficou bem alinhado. Beleza. Preciso saber se isso aqui vai dar um tamanho bom. Filho que tá ali sim. Até tô fazendo maior do que tava ali. Até que achei que esse ficou meio espremido, então vou fazer um pouquinho maior esse, mas não precisa ser tanto. Vou fazer aqui no limite da coluna. Isso aqui vem pra cá. Opa! Precisa vir tudo. O que eu tô fazendo de errado? Chat. Ah, ele veio junto aqui. Vou tirar daqui. Ctrl X, Ctrl V. Beleza, agora ele não tá mais lá. Ele tava junto no componente aqui que não era pra ele estar. Não sei como é que eu fiz isso. Beleza, juntou ali. Vou colocar um azulzinho aqui. Com esse cinza, essa coluna aqui, eu vou perder a referência de cores. Vou voltar pro meu branco. Beleza. Para economizar tempo, eu vou roubar a cor daqui. Daqui. Ok, fizemos os retângulos, agora vamos fazer essa parte ali. Também, para economizar tempo, eu já tinha deixado meus ícones aqui. Você pode pegar os ícones que quiser, ou pode fazer o seu próprio. Deixa um aqui. Outro aqui. Dependendo do tipo de informação que fosse, talvez só o ícone funcionaria. Mas nesse caso é bom ser redundante, principalmente na parte de deletar. É bom você escrever que é apagar ou deletar para o usuário saber o que vai acontecer. Vou copiar do mesmo texto daqui, Ctrl V. Colocar para cima. Opa. Fiz o atalho errado. Copiar isso pra cá. Beleza. Aqui vou colocar. Arquivar. Vou colocar no centro. Eu já deixo no centro aqui porque na hora que for editar outra vez ele vai ficar certinho. Se eu deixar alinhado à esquerda, na hora que for digitar outra coisa vai ficar desalinhado. Então já deixa certinho no centro e alinhado ao centro no texto, que é a mesma coisa. E deletar. Acho que é isso aí. Estão alinhados entre eles. Beleza. Para a ideia aqui, tá valendo. Vou fazer isso aqui virar um componente. Ctrl Alt K. Esse componente aqui é arquivar. Ctrl Alt K. Esse componente aqui é deletar. Beleza, temos nossos componentes. Agora a gente vai para a parte de interação e variáveis. Se você já viu alguns vídeos do canal, sabe que eu gosto de manter os componentes em outro lugar, né? Não na interface em si. Então eu vou tirar ele daqui e jogar ele para cá. Aí eu tenho um frame só para os componentes. Agora a gente vai fazer as variantes. Mas uma coisa que eu quero fazer antes, eu quero alterar a ordem deles aqui, ó. Porque quando ele estiver fechado, ele vai estar assim, né?
Só que como eles estão sobrepostos, não fica legal. Então para facilitar a gente, vou jogar isso aqui pra cima. Que daí eu vou conseguir cobrir os outros dois depois. Beleza? Então beleza, só sobrepus os dois. Só pra manter organizado. O arquivar fica aqui. Logo após o outro. Beleza. Agora a gente vai precisar transformar esse componente. Só que quando eu transformar em componente vai acontecer alguma coisa aqui que eu quero mostrar pra você. Que é bem legal, na verdade. Quando eu transformei ele em componente, como a gente tinha transformado os outros em componentes, o Figma, ele meio que cria uma versão dele, na verdade, porque não pode ter um componente dentro do componente. Na verdade pode, tá aqui, né? Só que ele separou. E isso é bem legal, isso deixa os teus arquivos bem organizados. Parece meio complexo, mas ele é interessante quando faz design system e começa a melhorar as coisas assim, né? Porque, por exemplo, se eu for alterar isso aqui que é o nosso componente, eu altero direto aqui e ele vai mexer no componente aqui. Então isso é muito legal. Beleza, nós temos nosso componente, agora nós vamos criar nossa variante, que é aqui. Variante. Então, como eu disse, o estado default dele vai ser ele fechado, né? Então a gente precisa fechar esse aqui, e esse aqui foi o que a gente fez ele aberto, a gente vai deixar assim mesmo. Então a primeira coisa que vai acontecer é, só vou arrastar ele pra cá, assim. Na verdade eu posso fazer outra coisa, pensando bem. Vou fazer esse aqui, vir pra cá, e esse aqui vir pra cá. Que daí ele vai, quando a gente abrir aqui, ele vai fazer a sequência bem legal. Já vou mostrar pra vocês. Entenderam a lógica mais ou menos? Ainda tem mais duas variantes que a gente precisa fazer aqui, mas eu vou fazer já a interação, até pra não ficar muito complexo e você já entender qual que é a lógica da nossa interação aqui. Então nós demos duas fases. Ele, né, default ali, vendo as mensagens, e tu arrastar pra ele pro lado, vai acontecer isso aqui. Então vamos lá, nós vamos no nosso protótipo e vamos usar o nosso Interactive Component Beta. Lembrando que você precisa solicitar Interactive Component Beta, ele não vem default, então você precisa solicitar com o Figma. Qualquer dúvida eu vou deixar o vídeo aqui que explica certinho. Vamos lá então. Então a gente clica aqui, a gente quer que daqui venha para cá. O que a gente quer, qual que é a ação que a gente faça? On drag, né? Que ele vai arrastando. E aqui não vai ser move in, eu vou colocar Smart Animate, que daí ele vai fazer uma animação mais interessante. Beleza, on drag pra cá. E na volta fazer a mesma coisa. Voltou. Ó, veja que eu tô... a interação tá vindo no retângulo inteiro e aqui é a mesma coisa. Que eu quero seja no elemento inteiro. Tô explicando isso agora porque depois a gente vai fazer interação só nos botõezinhos de arquivar e deletar. Então vamos lá. Beleza, nesse aqui como é que a gente fez? Agora para voltar, né? Então, on drag é a mesma coisa e vou deixar assim. Vamos ver se funcionou. Vou jogar para cá. Nosso frame, vou deixar aqui. Vamos ver se rolou. Então nós temos ali nosso chat, puxou, ó, bem legal, né? Puxou pra fora, puxou, massa, né? E agora quero fazer mais uma interação aqui na hora de arquivar e na hora de deletar. Na verdade eu vou fazer só expandir a cor aqui, só pra ter essa interação, né? Essa resposta visual. Então vamos lá. Como eu disse, a gente precisa acrescentar mais uma interação. Eu vou pegar... que agora eu vou voltar para a parte de design aqui, né? Eu vou sair do protótipo. Eu vou pegar essa aqui mesmo. Para você copiar, que eu posso copiar esse ou esse, né? Se você deixar selecionado aqui, deixar selecionado assim, se você clicar mais, ele vai copiar o que está selecionado. Então, por quê? Precisou de um pouquinho mais de área. Tá. Agora eu quero fazer uma interação na hora do arquivar. Eu vou alterar a ordem dele aqui. Nem sei se isso vai dar certo, mas vamos tentar. Não, ele não vai deixar eu fazer isso. Ou vai? Deixou. Porque eu quero que ele fique sobreposto aos outros.
E agora eu clico só no elemento, retângulo. É até bom que aconteceu esse erro que eu já mostro como... Tá vendo que ele tá... Quando eu tô puxando ele tá esticando? Por que ele tá acontecendo isso? Porque a gente não tá selecionado aqui nessa parte aqui. Então ele tá escalando junto com o esquema. Como a gente seleciona isso? Nós vamos aqui no nosso componente mesh, como eu disse para vocês, se eu mexo aqui, eu mexo em todos lá, ó. Então a gente precisa selecionar o problema aqui. Eu vou fazer para ele alinhar à esquerda? Talvez. Vou deixar no... Quer ver o que acontece agora? Ó. Ele não distorce mais, só que daí eu tenho que fazer isso aqui certinho, né? Mesma coisa aqui. Aí agora eu tenho mais controle. Ó, estico aqui até o final. Beleza? Entendeu a lógica? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou puxar aqui. E ele não mexe nada lá. Beleza, nós temos as variações quando apertar o botão. É só uma informação rápida para o usuário, né? Para ele saber que o botão, o que ele apertou, aconteceu. Então lembra que eu falei que agora a gente vai voltar para o nosso protótipo. Ó, agora ele replicou as interações que ele... Como a gente copiou ele desse aqui, ele replicou também as interações. Mas eu não quero mais essa interação. Então, vou tirar daqui, não quero mais. E essa aqui também não quero mais. Agora a gente... Ó, tá vendo que eu selecionei tudo isso aqui, que é o nosso botão agora, né? Então, quando clicar nisso aqui tudo, ele vem pra cá. E agora é on tap, porque é um botão, né? Então eu vou deixar do jeito que tá aqui mesmo. Não vou mexer em nada. A mesma coisa pro outro botão de deletar. Quando clicar só nessa parte aqui, então lembre-se de selecionar só isso aqui, puxa e vem para essa parte aqui, on tap. Vamos ver se funcionou. Então a gente tem ele aqui, que funcionou. Ele só não voltou, né? Vou dar um refresh aqui. É o R, tá? E deletar, mesma coisa. Massa, né? Agora a gente precisa fazer ele voltar pra lá. Na verdade, aquela interação que eu fiz, que eu deletei, eu devia ter deixado. Mas vamos fazer assim que fica melhor de entender. O que a gente precisa fazer agora? Eu não vou fazer a interação dele saindo, tipo aqui, arquivar, ele devia arquivar e já fechar, né? Essa conversa aqui. Mas eu não vou fazer isso aqui tudo até para não ficar muito complexo. Eu só vou fazer ele voltar para onde ele estava, até para quando tu precisar fazer uma apresentação, só para tu mostrar o que aconteceria, né? Então eu quero que ele volte para essa tela aqui. Então eu vou fazer ele vindo para cá. E eu vou fazer um after delay, que é, sei lá, um 100 milésimo. Ele volta para cá, só para tu poder mostrar a interação. E dá tudo certo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mostrou e voltou. Se quiser até deixar mais o delay aqui, mas acho que isso ali tá bom, né? Porque é isso que vai acontecendo, só faz interação e já deleta, né? Vou fazer a mesma coisa nesse. On tap não. After delay, deixa o 100. O resto pode deixar igual. E é isso aí. Massa. Perfeito. Vou colocar uma fotinha aqui para ficar mais legal. Vou usar o plugin do Splash. Isso é bem útil. Eu gosto dele. Então, o que a gente precisa fazer? Manter selecionado ali o nosso... deixar no design aqui ativado. Nossa esfera. Deixa eu ver se tá esfera mesmo. É isso aí. E vou em Portrait aqui, que tem umas fotos de pessoas. Vou colocar o brother aqui. Ok, uma pessoa ali. Agora eu vou duplicar.
Antes de mostrar o protótipo final, vou pedir aquilo que todo mundo pede. Curte aí no canal, comenta, até para eu saber se você está curtindo esse tipo de informação, de conteúdo e saber o que criar nos próximos vídeos. Então, ajuda aí o canal. E olha só como ficou nosso protótipo. Tá funcionando muito legal, então arquivou, mostra a interação visual. Dá para entender certinho que foi deletado ou não. Então ficou bem legal. Então espero que tenha gostado. Valeu!